Sabes o que eu apercebi há pouco tempo? Que eu sou muito melhor a escrever canções tristes do que felizes. I think it really, music becomes a soundtrack to your life. We want to put our heads on the pillow at night and be proud of what we did and go to sleep knowing we did what we love. Conversas com Essência Musical. Entrevistas na primeira pessoa com os teus artistas na tua rádio. Conhece a essência por detrás da música. A música desvendada no Heartbeat Music. Conversas com Essência Musical. Fala-me da tua mente, és a luz do meu só poente. Deixa essa amargura, mas leva a nossa gravura. Esta semana no Conversas com Essência Musical, a nossa convidada chama-se Márcia Carvalho. Bem-vinda, Márcia, ao Conversas com Essência Musical. Olá, Alexandra. Olá a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui convosco a falar um bocadinho sobre mim e sobre o meu percurso e sobre a minha música. Então, vamos começar desde o início a perceber como é que a música entra na tua vida, como é que isto surge na tua vida e depois como é que se desenrola esta situação de artista musical. Então, eu sempre estive ligada à música, direta ou indiretamente. Eu posso dizer que a minha primeira recordação ligada à música foi num casamento de um amigo do meu pai, em que eles sabiam que eu era miúda, tinha por volta de uns 5 anos, e eles sabiam que eu adorava música e insistiram muito para que eu fosse cantar. E na altura eu lembro perfeitamente que a primeira música que eu me lembrei foi a do Rui Veloso, Não Há Estrelas no Céu. E essa foi mesmo a minha primeira experiência, talvez, a nível musical e com o público. E desde essa altura que me lembro de ouvir muita música. O meu pai tinha bastante cassetes do Rui Veloso, do GNR, e nós, na altura, não havia plataformas digitais, portanto aquilo que tínhamos à disposição era aquilo que poderíamos ouvir. E daí eu ouvir em loop, lembro-me mais tarde de ouvir em loop discos como o Rádio, o Lado Lunar, do Rui Veloso, depois mais tarde também GNR, e pronto, sempre tive essa ligação forte. Aos 12 dá-se assim um clique, também acho que induzido um bocado pela minha avó e pelo facto da minha tia ter estudado no conservatório, e ela é que vê que eu tinha propensão para a música, que era algo que eu gostava bastante, e perguntou se eu não gostaria de ir para o conservatório, seguir também, se calhar, um pouco das pisadas que a minha tia tinha seguido na altura. E eu, obviamente, que adorei a ideia, porque já frequentava os coros da igreja, escrevia, mesmo aos 12 eu lembro-me de escrever as minhas próprias músicas. Aliás, eu tenho registros dessa altura, e foi então que aos 12 anos ingressei no Conservatório de Vila Real, que é a região de onde eu tenho raízes, onde eu vivi a maior parte da minha vida, e então eu estudei mais aprofundadamente toda a teoria musical, numa vertente mais erudita, mas que me acho que ainda hoje em dia é extremamente útil. Quando é que tu te lembraste que tinhas que partilhar o teu dom com mais pessoas e lançaste a tua primeira música? Pronto, depois disso eu tive várias experiências durante a universidade, turmas académicas, coros, e eu fui sempre escrevendo, fui sempre tendo letras na gaveta. Até que quando eu ingressei no mundo do trabalho, ou seja, eu terminei o meu curso e comecei a trabalhar, eu deparei-me com uma realidade da qual eu não estava propriamente à espera. E eu percebi que a minha vida não poderia ser só aquilo das 9 às 6 que eu
tinha que ter algo que me preenchesse, e a minha música sempre me preencheu, e eu precisava de ter a música na minha vida e mais presente, porque notei que era de facto isso que me faltava, para além de toda a rotina, o cotidiano, o dia a dia, não é? De casa, trabalho, casa. Então eu decidi repescar um pouco daquilo que eu já tinha escrito, algumas letras menos boas, outras letras melhorzitas, e decidi, olhei para aquilo e pensei, de facto eu tenho algo aqui que acho que faz sentido mostrar às outras pessoas, algo que de facto me preenche e que eu acho que deva ser partilhado. É aí então que eu começo a trabalhar mais a sério, e à medida que eu vou trabalhando mais a sério nas minhas músicas, compondo, escrevendo, é que eu vou-me apercebendo de que, ok, realmente há aqui uma mensagem que faz sentido, e depois há aquele que costumam chamar-lhe aquele bichinho de que nos diz que existe algo que é único, ou que só eu conseguiria fazer. Então eu tento mostrar essa minha vertente através da minha música, eu tento mostrar um pouco da minha essência através da minha música, não só como forma de contar as minhas histórias, mas também de forma a que as pessoas se identifiquem e a que de alguma forma tirem proveito dessas histórias. Portanto, acho que é um mundo de dois lados. Sou eu a dar um pouco de mim, mas ao mesmo tempo a receber quando eu vejo que as pessoas de facto gostam da minha música e se identificam. Que idade é que tinha a Márcia nessa altura? Isto foi em 2018, portanto teria, não sei, tenho de fazer contas, mas não sei, teria uns 25 mais ou menos. Não foi há muito tempo, 2018, fazendo as contas por trás, nem vai 10 anos, portanto. Exato. Está mais ou Sim. menos fresco, não é? Márcia, o que é que a Márcia anda a fazer neste momento para que o público saiba lá em casa o que é que anda a fazer? Sim. Então, eu lancei já 2 singles. O primeiro single, Sol Poente, e este segundo single, A Bem. São 2 singles que antecedem o meu EP, que o meu primeiro EP, A Sol, que vai sair no final de outubro. E ambos estes singles são muito introspectivos, contam... um deles conta uma história minha, o outro não tão histórias minhas, mas que no fundo é a minha visão sobre aquela história, e por isso é que ela está contada daquela forma. É bem, fala realmente de uma realidade minha que eu precisava mesmo de escrever sobre aquela situação, e a Bem retrata muito episódios de ansiedade, episódios que falam um pouco sobre a saúde mental e em que é que a saúde mental afeta o nosso dia a dia. E eu acho que este single transmite uma sonoridade um pouco diferente do primeiro, tem uma sonoridade mais dançável, mas ao mesmo tempo transmite uma mensagem forte de que nós não somos somente máquinas, nós não somos robôs que trabalhamos das 9 às 6 e que depois temos todas as tarefas do cotidiano para fazer. Nós somos mais que isso, e o facto de conseguirmos fazer do nosso dia proveitoso, no sentido de não só cumprir com as nossas obrigações, mas também fazer aquilo que nos faz sentido, já é uma vitória, e devemos comemorar essas pequenas vitórias. E pronto, e a Bem também toca nestes assuntos. É uma música, lá está, que podem ouvir em todas as plataformas, chama-se Bem, basta porem Bem, Márcia Carvalho. Estive em destaque na nossa rádio esta semana,
portanto, a semana que passou, neste caso. Exatamente. E desde já agradeço muito à Rádio Lumena porque tanto no primeiro single como no segundo apoiou na divulgação, o que é muito importante para artistas emergentes. E pronto, e esses singles antecedem agora o EP, que tem estreia para o final de outubro, e a partir de outubro também teremos datas para divulgar em locais ainda que ainda estamos em negociação, mas sim, temos datas para anunciar. E ao mesmo tempo também já tenho um próximo single, já está a ser preparado, que em princípio sairá mais ou menos na mesma altura que sair o EP. E também já estou a trabalhar no próximo disco, que já será um long disc, que possivelmente para o ano será divulgado. Vamos começar a falar sobre música e começamos pelo início, o teu processo criativo. Isto porque todos os artistas têm o seu próprio processo criativo. Muitos descrevem como caótico, mas um caos individual que só eles podem explicar. Alguns têm técnicas semelhantes de produção. Como é que nascem as tuas músicas? O que é que vem primeiro? O que é que vem depois? Surge tudo ao mesmo tempo? Fazes sozinha, acompanhada? De que forma é que surgem os teus bebés musicais? Como é que isto surge? Pois, tens razão no sentido de que acho que cada artista tem métodos, tem processos, digamos assim, diferentes. Eu, antes de começar a trabalhar neste EP, frequentei algumas masterclasses, desde com Carlos T, com Luísa Sobral, com Tiago Nacarato, por exemplo, e eu consegui concluir que não só ouvindo deles, mas também de outros artistas que estavam a participar, todos eles tinham uma característica diferente e única. E lá está, não existe uma fórmula mágica, creio eu. No meu caso, às vezes surge melodia e letra ao mesmo tempo, outras vezes surge somente uma palavra, e eu sei que quero usar essa palavra numa letra. Por exemplo, a Bem surgiu com um bloco de notas em que eu tinha a primeira palavra, que é jamais. Eu tinha a primeira palavra e eu tinha uma situação que ocorreu na minha vida em que me apercebi que foi um momento de bastante ansiedade, em que eu me apercebi que não tinha absolutamente controle nenhum de nada. Foi a primeira vez que eu me apercebi disso, e por mais que eu fizesse algo, nada iria mudar o rumo das coisas. E então eu decidi escrever sobre isso, sobre exatamente essa situação. Normalmente eu escrevo muito mais do que aquilo que é a letra que depois fica, porque há sempre algo porque no fundo é uma espécie de discorrer daquilo que me vai na cabeça, e depois eu seleciono aquilo que acho que faz mais sentido, ou porque às vezes há versos que transmitem a mesma mensagem e eu acabo por optar só por um em vez de meter os dois. Portanto, nesse caso surgiu primeiro a letra e depois é que fui trabalhar na música. Na Só Poente, por exemplo, surgiu praticamente tudo ao mesmo tempo. Eu estava a tocar no ukulele, estava a fazer um conjunto de acordes com uma sonoridade que até me soava bem, e então a partir daí comecei em na e a melodia foi surgindo e fui encaixando a letra. Portanto, não existe uma fórmula mágica, às vezes é mesmo o caos até conseguir encaixar tudo, e outras vezes há situações em que há bloqueios criativos, no sentido que nem sempre conseguimos escrever exatamente quando queremos e naquele momento, sei lá, numa sexta-feira à tarde, às 4 da tarde vou escrever aquela música, e quase nunca é assim. As canções não surgem, às vezes sem nós contarmos com elas. Às vezes estou literalmente, sei lá, a caminhar ou
tratar da roupa, por exemplo, no meu dia a dia, e é quando surgem algumas melodias, e são esses momentos que nós devemos aproveitar ao máximo, porque é quando acho que a mente está mais livre, talvez. Quais são as emoções, os sentimentos que tu mais transportas para a tua música? Eu tento transmitir sobretudo verdade. Tudo o que lá está escrito é sincero e é mesmo de coração, porque às vezes aliás, toda a gente tem momentos em que precisa de certo modo desabafar, e há vários modos de o fazer. Há quem recorra a amigos, a familiares, há quem recorra a, por exemplo, profissionais de saúde, e há quem o faça através da escrita, e eu faço muito através da escrita, porque tenho a sensação de que depois de escrever há um campo vazio na minha cabeça que eu ganho espaço. No fundo, eu ganho espaço por ter libertado toda aquela história ou toda aquela informação, e é isso que as minhas letras têm, é sobretudo verdade e desabafos. Eu costumo dizer que eu escrevo histórias do dia a dia e que escrevo histórias que me desassossegam, porque a maior parte dos temas são temas que realmente me desassossegam mentalmente. Bem, falando desse desassossego e pegando nessa deixa, muitas pessoas utilizam música como um método terapêutico do seu dia-a-dia. Concordas quando falamos de música como algo terapêutico para a nossa vida? Sem dúvida, sem dúvida. E no outro dia eu estava a pensar que no outro dia surgiram na minha playlist uma série de músicas que eu comecei a ouvir, de outros artistas, até emergentes também, que eu gosto muito de seguir. E quando eu comecei a ouvir aquelas músicas, eu senti toda uma paz que eu precisava naquele momento. Portanto, sem dúvida que a música é algo terapêutico e que é muito difícil de explicar. Até sei que existem tratamentos em que utilizam a música como forma de terapia. Portanto, concordo perfeitamente, e no fundo é o que me acontece, porque quando eu preciso de escrever, sei que me vou sentir melhor quando eu libertar este meu pensamento, até porque normalmente, se eu não começar a escrever uma letra do início ao fim, se eu começar hoje e completar amanhã, já não vai ser a mesma coisa, porque o que eu estou a fazer hoje, neste momento, é o que eu escrevo nesse momento. Mas amanhã ou depois de amanhã eu posso estar a sentir outra coisa completamente diferente e sair uma letra completamente diferente. Mas sim, sem dúvida que acho que a música é um suporte gigante ao nível daquilo que é a saúde mental. Quais são as tuas maiores referências, aquelas que tu trazes para a tua música? Referências, falamos de nomes, de estilo? Sim. Como eu tinha falado, historicamente as minhas referências são muito Rui Veloso e GNR, mas também vou buscar muita coisa à Lena D'Água, principalmente aos últimos discos que ela lançou e continua a lançar, e eu vejo muito da sonoridade dela naquilo que eu faço. Eu ouço muito os discos dela e o modo cru com que ela transmite a mensagem inspira-me imenso. Portanto, a nível da música portuguesa, estas três referências são mesmo o meu top de referências, basicamente. Todos nós temos uma música da nossa vida. Qual é a tua? Ui, é muito difícil de escolher. Pode ser mais, não é? Há quem tenha mais do que uma. Mas há sempre aquela que nos diz um bocadinho mais do que as outras.
Hum, sim, acho que também depende da fase da vida, mas talvez Não Há Estrelas no Céu do Rui Veloso me transmita, seja mais universal ao longo do tempo, porque eu gostei dela com 5 anos, continuo a adorar com 18, continuo a adorar com 30, por isso acho que é aquela que se mantém. Obviamente que eu tenho imensas, não é? Mas a que me surge é sem dúvida essa. Já alguma vez alguém se chegou perto de ti com uma história ligada à tua música, algo que se identificou na tua música e que quis partilhar contigo e deixou-te de alguma forma admirada, ou Sim. a história que levou até ti? Sim, já aconteceu. A música ainda não saiu, mas curiosamente já me aconteceu de eu mostrar uma música a uma pessoa que me é muito próxima e dela dizer: uau, eu adoro esta letra, está mesmo incrível. E eu, boa, obrigada, e sem ela saber que aquela história é toda dela. E eu fiquei impressionada. Não fiquei impressionada, eu fiquei a pensar, realmente acho que estou a fazer alguma coisa certa, porque ela percebeu que, ou melhor, ela não percebeu que era a história dela, mas identificou-se com a letra sem saber que de facto era a história dela que lá estava transmitida. E isso foi muito bom, foi mesmo incrível perceber isso. Mas é sempre um pouco agridoce, porque muitas vezes eu escrevo histórias que são de outras pessoas, mas às vezes posso dizer que tenho algum receio delas perceberem que de facto é sobre elas e que depois no futuro não tenham tanta confiança para as partilhar. Lá está, é um pau de dois bicos, pode correr muito bem, como aconteceu com este caso, que essa pessoa não se apercebeu que era propriamente a história dela, como também pode ser exatamente a história de uma certa pessoa e ela não gostar de ver a sua história lá. Ainda não me aconteceu, mas pode acontecer. Mas de qualquer modo, acho que não é isso que me impede de escrever. Não é isso. Já percebi que no teu método criativo tu vais buscar um bocadinho de sumo a todos os lados, não só à tua autobiografia, como também às biografias de terceiros, não é? Essa é uma das perguntas que, por acaso, ultimamente até nem tenho feito muito, mas que tu acabaste por dizer ao longo da entrevista que era assim o teu processo. E de repente ficas privada de música. É proibido usar, ouvir, tocar música. Como é que te irias sentir neste cenário? Ou seja, só poderia escrever então. Música é proibida, portanto, em qualquer forma. Eu acho que seria muito insuportável um mundo sem música. Porque nós estamos constantemente a ser bombardeados por diferentes sons, desde quando acordamos e vamos no carro e ligamos o rádio até ao final do dia, desde músicas em elevadores, desde músicas nos shoppings, é muito impossível viver sem música e também acho que por ser tão impossível se deveria valorizar um pouco mais essa arte e daí não conseguir imaginar um mundo sem música. Acho que a melhor forma de transmitir sentimentos seria escrever somente, mas seria uma tarefa complicada. Como é que eu escreveria sem depois poder dar som àquelas palavras? Seria um desafio. A esta pergunta, o Gavin James, há umas semanas atrás, quando o entrevistei, ele respondeu-me de uma forma completamente diferente daquilo que nós portugueses costumamos responder. Então, mais pelo caminho de: olha, se não existisse música, eu seria isto.
No caso, ele até disse treinador de cães. Não, eu seria um péssimo treinador de cães, porque nem o meu sei treinar. Portanto, seria cozinheiro, é isso, seria cozinheiro. Tu imaginas-te a ser outra coisa, para além de música, de artista? De facto, não sei. Algo que não tivesse a ver com música, que nem tivesse música envolvida, talvez cabeleireira, não sei. Possivelmente cabeleireira, mas algo a ver com desporto. Também gosto muito de desporto, mas lá está, desporto também induz um bocado de música. Eu não consigo correr sem música, não é? Por isso, sim, ou algo que fosse repetitivo e que não gastasse a mente, no sentido de que fosse um trabalho talvez de fábrica, em que não tivesse que pensar muito nas tarefas que tenho para fazer. Talvez escolhesse um trabalho assim. Pelo menos a mente estaria um pouco mais leve, o corpo nem tanto, mas a mente estaria um pouco mais leve. E dava espaço para ter outros pensamentos, acho. Como é que se vê a Márcia Carvalho daqui por 3 anos, por exemplo? Eu vejo-me já vejo-me com este EP lançado, não é? Que vai sair em outubro, e vejo-me com pelo menos 2 discos long disc lançados, e vejo-me visualizo aquilo que me faz mais feliz, que é continuar a fazer música, e vejo-me sobretudo a partilhá-la com o público, que é esse o meu objetivo. O meu grande objetivo é poder estar em palco, poder transmitir alegria, poder transmitir várias emoções diretamente às pessoas, poder contar as minhas histórias e que elas se identifiquem. Acho que esse é o melhor presente e é aquilo que de melhor a vida me poderia dar nos próximos 3 anos. Agora uma pergunta aleatória e que nada tem a ver com esta questão da música, mas podes introduzir aqui alguns assuntos musicais também no meio. E é, estás a passear no Areal, e agora que está um calorão aí fora, não é? Até sabe bem passear à beira-mar, e de repente tropeças numa lâmpada do Aladino. E sai de lá um gêniozinho. O gênio diz-te, vou-te conceder 3 desejos. Que 3 desejos concederia? Ok, o primeiro seria, sem dúvida, o teletransporte, porque eu perco muito tempo em viagens, portanto seria só estalar os dedos e eu estaria em todo lado a fazer tudo ao mesmo tempo, que é aquilo que eu mais gosto de fazer, é fazer tudo, mas sem ter este timing de logística. O segundo pediria, obviamente, acho que toda a gente pede saúde, e para garantir saúde para as pessoas que mais gosto. E o terceiro seria, obviamente, sem contar com a música. Pois, ok, sem contar com a música. Não, contando com a música também. Ok. Então, se fosse contar com a música, obviamente seria ter uma carreira musical sólida que me permitisse viver só dela, porque eu tenho uma minha full-time job e eu gostaria muito que a música se tornasse nessa full-time. Então era um dos desejos que eu pediria ao gênio da lâmpada. Então acabaste por ceder àquela vontade de no terceiro desejo poder pedir mais 3, não é? Pois é. E depois nos próximos 3, no último, voltar a pedir mais. Então era multiplicativo. Era um desejo infinito. Não, nunca me lembraria, por acaso não me lembrei. Só as pessoas marotas é que se lembram disto, realmente. Enfim. Bem, Márcia, chegou a hora de te pedir que deixes aqui uma mensagem ao público da RL Açores. Nós estamos no grupo central do arquipélago, portanto nas 5 ilhas, no Faial, no Pico, em São Jorge, onde estamos sediados, um pouco na Terceira e também na Graciosa. Por isso, o microfone é todo teu. Deixa a mensagem que tu desejares para o público. Estamos também online para todo o mundo.
por isso o micro é todo teu. Pronto, então, Alexandra, muito obrigada por este tempo e muito obrigada à Rádio Lumena também pelo convite e a todos os ouvintes. A mensagem que eu quero transmitir é que as músicas que eu faço transmitem de facto emoções e são histórias fortes. E tudo o que lá está é realmente verdade. Com várias sonoridades, temos ritmos um pouco mais suaves e mais lentos, temos também música mais dançável, mas que ao mesmo tempo fala de temas sérios, e eu convido toda a gente, todos os ouvintes da Rádio Lumena, a pesquisarem a minha música, a seguirem o meu trabalho, porque mesmo depois destes 2 temas vão surgir mais, e quem sabe um dia um concerto em São Jorge ou noutra ilha, nunca se sabe, e eu poderei fazer uma visita e mostrar a minha música diretamente ao vosso público, a todos os ouvintes. Obrigada, Márcia, pela tua participação e esperemos, quem sabe, ver-te brevemente aqui por paragens muito próximas. Exatamente, seria perfeito. Muito obrigada, Alexandre. Tu vais perceber quando a vida esmorecer. A viagem acabou. Tentei, mas nada mudou. Olha a tua volta e vê as histórias que ninguém lê. A viagem